Olá! Olá a todos, prazer estar aqui com vocês. Nós vamos falar hoje sobre neurovendas, um assunto muito bacana, que na verdade para mim é muito interessante, muito curioso, pois desmistifica uma série de lendas, né? de tabus. Sejam bem-vindos todos. Série de tabus que normalmente nós pensamos sobre vendas. Estudando mais, aprofundando um pouco mais sobre a neurovendas, é interessante entender que o cérebro, né, ao contrário de que muitos pensam, o cérebro que decide comprar não é o cérebro mais racional. Ele não é o cérebro mais emocional. Isso, há alguns anos atrás, era uma, vamos dizer assim, era uma Bom, voltando à questão aqui da neurovendas. Christopher Morin, e o mais interessante é... Grande Ivan, valeu garoto, seja bem-vindo. É interessante pensar o seguinte, esses três cérebros, eles são o cérebro novo, que ele chama o cérebro novo do cérebro, a parte da frente, essa parte frontal, que se chama de córtex. Ele tem o cérebro médio, que é o cérebro límbico, né? O cérebro novo, ele é responsável pelo lógico, pelo intuitivo, pela parte mais racional das decisões. O cérebro médio, ele é responsável pela parte das decisões mais emocionais, né? Vamos falar assim, um pouco mais ligadas ao sentimento, ok? E o real cérebro, que decide realmente a venda pelos instintos mais primitivos, se chama cérebro reptiliano, que é o cérebro velho. Por que reptiliano? Porque ele é o cérebro mais antigo que existe, né? Da época dos dinossauros, da época dos mais antigos seres da Terra. E é colocado como reptiliano como para, vamos dizer assim, né, para dar um conceito de muito antigo. O interessante é que esse cérebro ele é responsável por sobrevivência. Então é a camada mais básica do processo das necessidades, né? Vamos falar primeiro, né? Primeiro de sobrevivência, de luta, vamos dizer assim, né? Compartilhar, se associar, coisas muito básicas. E que esse cérebro ele não aceita muitas coisas, vamos dizer assim, complexas, difíceis de decidir, né? Eu estava vendo um material e o interessante sobre esse material, ele fala que o cérebro reptiliano, ele não aceita muitas coisas difíceis. E ele já busca alguns caminhos, né? Que esses caminhos, ele chama de neuríticas. São os atalhos que o cérebro costuma desenvolver. O interessante é que essas neuríticas, essas heuríticas, né? Que essas heuríticas, elas têm uma tendência de diminuir o tamanho das dificuldades. Pega uma coisa complexa, pega um fator difícil, uma equação, e quando existem muitas variáveis, o cérebro tem uma tendência a simplificar e decidir mais rápido. Por isso que o cérebro ele entende rapidamente coisas como antes, depois, rapidamente você terá resultado, compre e veja. Então, o neuromarketing, ele trabalha esses dispositivos de ação, né? Por isso que no marketing digital chama de call to action, é um chamado para a ação. E quando você conecta essa linguagem, né, essas palavras que fazem a pessoa decidir rapidamente, elas vão e tomam decisão e compram, ok? Obrigado, Gisilene, seja bem-vinda.
Uma coisa interessante também sobre esses aspectos curiosos da neurovendas é que esses atalhos, né? Esses atalhos, eles são comuns em todos os animais vertebrados. Eles têm uma tendência de fazerem na velocidade do cérebro, né? Que praticamente a velocidade de uma sinapse neural e um pouco mais, né? Claro, tomar essas decisões. Na verdade, eles reagem rapidamente. Então, o que é que acontece hoje no marketing digital? O marketing digital, ele trabalha exatamente usando a neurociência, a neurovendas. Por isso que o pessoal fala que quando você vai fazer uma escrita, né, você vai fazer uma escrita para você vender melhor, chama de copywriting. Quando você vai fazer a escrita do teu material, você deve escolher muito bem as palavras, porque essas palavras geram ação. Então, onde é que a neurovendas se encaixa na nossa realidade do dia a dia? Primeiro, em anúncios, em ofertas, em divulgações, em outdoors, em material de venda. Não coloquem aspectos, palavras, frases complexas. Boa noite, Sérgio. Seja bem-vindo. Beleza? Acompanhe. Então, faça o possível para deixar o quê? Uma compreensão rápida, nítida e que faça o cérebro reptiliano entrar em ação e já aceitar a sua oferta e a sua proposta. Outra coisa interessante sobre isso é que, como os caminhos que o cérebro busca são mais curtos, né? As heurísticas fazem com que o cérebro decida rapidamente. Qualquer questão que fique complexa faz o cérebro desistir, faz a pessoa desistir da compra. E isso é meio que uma sensação, né? Porque todo esse processo da neurovendas, ela é primeiro inconsciente. Primeiro ela é inconsciente, depois ela vem a justificar ou pelo que sente, ou pelo cálculo, ou pela avaliação que fez. Interessante isso. Por quê? Porque quando você decidiu pelo cérebro velho, mas o cérebro novo e o cérebro médio justificam. Eles interagem para te dar suporte na tua decisão. Ok? Outro ponto interessante, tá? Vou falar aqui que eu vou buscando dar uma pesquisada em alguns pontos para não esquecer muito, né? Porque também não dá para falar tudo. Ok? Vamos aqui. A palavra, né? Quando você vai fazer o copywriting, quando você vai fazer a palavra, o importante, né, dentro dessa palavra é tornar os conteúdos irresistíveis. Conteúdos que façam você tomar rapidamente ação. Então, nessas frases, você tem que tomar muito cuidado com o que está no meio. Você tem que realmente se focar em fazer em algo que está no início e algo que está no fim. O cérebro tem uma tendência muito grande a aceitar o que está logo nas primeiras palavras, nos primeiros segundos da leitura, nos primeiros segundos vamos dizer assim, da compreensão, do entendimento. Ok? Então, faça conteúdos no seu Facebook, na sua página, no seu infoproduto, na sua landing page, no seu blog, enfim, no seu material digital. Seja inteligente e busque trabalhar nas frases, nas palavras. Logo nas primeiras frases, o impacto tem que vir. O impacto tem que gerar ação, né? Tem que ser uma chamada para a ação. Então o cérebro ele já vai tanto assimilar mais rápido, como ele vai te ajudar a decidir. Ok? Vamos lá para outras questões aqui. O valor é percebido também, tá, gente? O valor é percebido também rapidamente. Aí já é uma junção entre os três cérebros, tá? Aí já é uma junção entre três cérebros. A sensação, os detalhes, o cognitivo, né? O prático. Eles, no momento de você decidir pensando mais, aí eu não vou falar de vendas mais, vamos falar vendas simples. Vendas onde você tem aquela facilidade de puxar o cartão, passar a venda, resolver a compra e pronto. Eu vou falar de vendas maiores. Vou falar de vendas que passam os 5 dígitos.
vendas que você precisa refletir, vendas que você precisa encaixar uma parcela, você precisa consultar uma outra pessoa. Esses três cérebros sempre vão estar em conjunto tomando a decisão, tá certo? Mas lembre, em processos decisórios bem intuitivos e até mesmo inconscientes, a sensação de segurança, a sensação de proteção, a sensação de preservação vai estar sempre à frente. Ou seja, o cérebro reptiliano está sempre no comando. Ok? Quem tiver alguma dúvida, eu também estou aqui para responder, tá, gente? Fica aí à vontade. Quero também tirar dúvidas de algumas pessoas que têm interesse nesse tema. Estou aqui aguardando vocês. Promova valor. Outra coisa importante. Promova valor. Valor não está ligado só a preço, tá? Valor está ligado ao que o cliente recebe, ao que o cliente absorve, né? Além de preço e além de uma oferta irresistível ligada só a um processo racional. Valor está ligado a questões perceptíveis de, vamos falar assim, né? A relação custo-benefício. O valor é algo que você percebe que vai receber. Preço é algo que você leva de vantagem, tá? Então, nas suas ofertas, busque primeiro dar o que você tem a oferecer, o que você tem a contribuir com o seu cliente. Vamos entender uma outra questão aqui sobre a neurovendas, tá? Vou voltar aqui, esse ponto é muito interessante, só que eu quero me embasar bem direitinho para falar para vocês. Bom, vou falar de 6 aspectos agora, que são estímulos para a decisão, tudo bem? Primeira coisa, o cérebro ele é egocêntrico, o cérebro de cada um é egocêntrico. Então ele precisa primeiro saber o que você tem para dar, para depois ele saber se ele vai comprar. Ou seja, significa que seus clientes precisam escutar primeiro o que você tem a oferecer, ok? Antes de prestar atenção a você, ok? Por isso que na parte do marketing digital se doa muito, se dar conteúdo, a pessoa ocupa um espaço na mente do cliente, a pessoa faz perceber que é valiosa aos olhos do cliente e o cliente continua a seguir, a acompanhar, a valorizar. Outra questão, contraste, né? Lembra que eu falei para vocês? Apresente o cliente situações rápidas de vantagens explícitas, né? Por quê? Porque a diferença vai estar no que ele vai receber. Ou seja, por isso que existe muito aquela história, você compra uma coisa, estava sem ela antes, e como ela vai ficar quando tiver, o depois, o antes e o depois. O cérebro tem uma tendência também, é uma terceira dica, de lidar com algo que é tangível. Então você tem que tangibilizar o que você vai dar para o seu cliente. Mesmo que você tenha um serviço, mesmo que você tenha algo virtual, mesmo que você tenha a vender algo que é um contrato, você tem que tangibilizar ao cliente todos os benefícios, né? Então, utilize palavras simples, utilize coisas familiares, ok? Não complique o discurso e deixe tangível. Outro ponto, o cliente, né, para decidir, o cérebro reptiliano ele é visual, tá? Só para falar um negócio para vocês aqui, para a gente poder, para vocês entenderem onde é que é tomado todas essas decisões. Olha, gente, o cérebro ele só tem 1,4 kg, ele é bem leve, né? Ele só nessa pequena massa de 1,4 kg, existe cerca de 1 bilhão de neurônios. Tá? Existem 10 mil quilômetros de fibras interconectadas de neurônios. Certo? O outro ponto importantíssimo. O cérebro consegue fazer ao mesmo tempo bilhões de sinapses neurais. E o hábito, né, o hábito de cada pessoa nada mais é do que várias sinapses feitas
constantemente e que criam, além de um caminho neural, cria uma grande estrada neural, certo? Então, muitas vezes o seu cliente também está acostumado a comprar com alguém. Ele está acostumado a comprar daquela maneira, ele está acostumado a comprar aquele produto, porque ele está conectado, firmado, habituado com um caminho fortalecido neural. Então, para você vencer o concorrente, para você tirar o cliente de uma decisão de compra apenas pelo preço, para você tirar o cliente daquela decisão de uma pessoa que ele vai comprar de uma pessoa extremamente amiga ou que já compra há muitos anos, você tem que ser muito estrategista. Você tem que saber que o seu cliente, ele tem motivos para estar comprando, mas ele pode ter muitos outros motivos para mudar de quem está comprando. Você tem que ser estrategista, você tem que ser o cara inteligente para usar neurovendas a seu favor. Porque as pesquisas mostram que 95% das decisões são tomadas de maneira inconsciente, certo? Elas são tomadas até de maneira emocional e depois são justificadas racionalmente, certo? Então, o que é que tem acontecido na neurovendas, né? Na parte do marketing digital e todo o novo conceito de vendas através da neurovendas? Existem os gatilhos mentais, né? A gente já falou aqui sobre os gatilhos mentais. O gatilho mental da escassez, o da oportunidade, o da reciprocidade. Deixa eu pegar alguns outros aqui, que são gatilhos mentais extremamente importantes. Que aí eu pego um outro conteúdo e aí a gente vai falando para não esquecer nenhum. Então, falando sobre os gatilhos mentais, a escassez, o cérebro reptiliano, ele age rapidamente. Se vai faltar, ou se tem pouco tempo para comprar, ou se a pessoa que está para decidir, ela pode ter uma sensação de perda ou desvantagem, certo? Ela entra em ação na hora. Por isso que os gatilhos mentais são tão usados hoje em dia. Vou falar um pouquinho sobre os gatilhos mentais, tá? Que também é neurovendas, tá, gente? Isso é neurovendas, ok? Vou falar de alguns gatilhos, ok? Vamos lá. Vamos falar do primeiro gatilho que eu falei, que é a escassez, né? Números limitados, exclusividade, poucos dias, pouco tempo para comprar, poucas unidades, enfim. Segundo gatilho, o gatilho da urgência, que está ligado ao tempo. O gatilho da autoridade, ser autoridade no assunto, e porque a pessoa que é autoridade é uma referência naquilo, ela gera impulso de compra, ação de compra. Gatilho mental da reciprocidade, né? Você doa, você doa, você doa, você doa e por consequência o cliente compra. O gatilho da prova social. Isso acontece muito, né, gente? Mulher gosta muito de comprar o que a amiga compra, né? Os homens de negócio compram muito o que bons negociantes e bons empresários decidem comprar, né? E automaticamente o gatilho da afinidade. Existem vários outros e a gente poderia falar muito mais sobre isso. Mas o fato é que na neurovendas você tem que trabalhar de maneira simplificada para o cérebro reptiliano, para que você consiga falar de maneira muito clara, muito objetiva, fazendo o cliente perceber, né, as vantagens, o antes e o depois e todos os valores que geram um grande valor para a decisão de compra. Se você gostou do conteúdo, mesmo que você não esteja nesse momento que a live está acontecendo, curta, compartilhe, chegue junto, entre em contato conosco e esteja comigo. E vai e vença. Um abraço forte para vocês e boa noite.